Fala pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos estar vendo aí a repercussão já aí do Vasco e Fluminense aí, vamos estar vendo aqui o Rizek, o Felipe Melo, o Abel, o Denilson estão falando aqui sobre esse jogo aqui. Vamos dar uma olhadinha também no que o Rica Peroni falou também e vamos lá. E novamente, né, toda vez que tem Flamengo ou tem Vasco, Fluminense, alguma coisa assim, sempre a primeira pauta é o Flamengo, que os caras vão comentar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Sabe, eu acho que falta um pouco de concentração. Tava no final do jogo, ia pra pênalti. Eu fiquei com dó ali, falei, cara, coitado. Não, é falta de sorte também, óbvio, porque a bola poderia ter ido em qualquer direção e não pegar no braço do Cauã. Mas, como o Felipe falou, atualmente isso é muito pênalti, não tem nem discussão. Não, foi pênalti. Então, o jogador ele precisa estar atento e concentrado também, porque o futebol é um detalhezinho ou outro que te leva a uma final e te tira de uma final. No caso de hoje foi isso. Não que o Fluminense não pudesse se classificar nos pênaltis ou não fazer um outro gol depois, mas é que você dá a chance ao teu adversário de um pênalti desse bobo, né? Porque era uma jogada morta, praticamente. E o Cauã é um bom jogador, tá, gente? O Cauã é um bom jogador, deixar bem claro isso aí. Acho que falta chegar alguém, porque é muito jovem ainda, chegar alguém pra conversar, alguém lá de dentro do Vasco, ó, calma, mostrar alguns lances, tem que você melhorar isso aqui, calma, primeiro você começa a ganhar, depois de ganhar, aí tudo bem. Tá no início ainda. Você achou que ele tava com o braço aberto e deveria estar... Não tava esperando. O jogador de futebol ele tem que esperar que aconteça tudo. Então ele não estava esperando, tá com o braço ali, não tá tão concentrado assim, a bola vai e bate no braço, não tem jeito. Se ele estivesse realmente esperando que a bola pode chegar ali, ele ia estar com o braço em uma outra posição. Dentro da área hoje você tem complicado. Que se proteger muito, cara, porque essa bola na mão, eu achei até que o árbitro vacilou em não dar no campo, porque foi muito claro. Pra ver na hora, né? Ele ainda tava com a mão enfaixada. Os jogadores do Fluminense saíram igual um maluco, foi pênalti. A torcida já estava até comemorando. O Vasco chamou rápido, né? Eu tenho minha dúvida, assim, de culpar ele, sabe? Não é culpa, assim, mas eu acho que tem um gesto dele, ele salta e ele não ele tem que não culpar. Mas você viu que ele saltou meio, mas ele saltou meio assim, entendeu? É o salto, Felipe, não tem como saltar. No momento que eu penso, não tem que eu acho que a finalização do Martinelli, quem que finalizou de cabeça? Que ele errou. Foi o... Que ele não foi, o zagueiro. Ele finalizou errado, pô. Então eu vou reconstruir minha frase. Não é um... tem que ter atenção redobrada porque ele joga num clube que tá zicado. É isso aí, pode ser. Beleza. O Vasco tá muito zicado. Tem que ter atenção. É isso aí. Cara, a falta de sorte ali, cara. A culpa não é dele. É, a falta de sorte. E nem teve azar também. Entendeu, Abel? Não é azar. E nem tão culpa, a culpa é do Bremer que perdeu o pênalti. Porque se você vê, o Fábio fez uma defesaça. Fez uma defesaça. Não tem, assim, nesse lado não tem culpado. Se não é o cara teve um erro, não tem culpado. Mas aí faltou um pouco mais de concentração. Mas é do René, sim. Jogo desse tamanho. Culpa dele quando ele perde o pênalti. O René estou a bola pra fora. Assim, eu vi o René batendo o pênalti da mesma maneira, não foi bola rolando, né? Teve o pênalti tava disputa de pênalti, certo? E ele bateu um pênalti, ele foi da mesma maneira e fez o gol de pênalti. Ele sempre bateu assim. Ele sempre bateu assim. Ele não mudou o jeito dele de bater. Então, mas ele sempre bateu. Eu não entendo por que bateu. De pênalti. Isso. O René bate disputa de pênaltis. Ele bateu no Fluminense, no Flamengo. Pênalti é pênalti. Eu não sei. Mas aqui tem se ele não é um especialista, se ele não é o cara que vai... Não, mas eu acho assim... Mas às vezes, mas ali é com 2 minutos também. Mas ali você tem que escolher um, principal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele não pegou a bola na moral e bateu. Isso deve ter sido treinado. Às vezes, durante a semana, no treinamento, ele teve um bom desempenho. É isso. Pode ser. Às vezes no treinamento ali, o jogo pode ir pros pênaltis, então vamos treinar penalidades aqui. E às vezes durante a semana ele teve um bom desempenho. O que aconteceu? Aí nós vimos alguns trechos aí do fechamento na Sport TV. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que o Paparazzo falou também sobre esse jogo aí, né? Falou aí com o Vasco azarado. Vamos dar uma olhada aí. Meus irmãos, o Vasco tava ganhando 1-0 até o finalzinho, velho. No finalzinho tomou o gol do Ganso. É inacreditável, né? Inacreditável. O Vasco eliminado pelo Fluzinho. Agora, Fluminense na final. E eu falei pra vocês, tá? O Fluminense não jogou bem. O Fluminense não jogou nada. Absolutamente nada. Merecia até ser eliminado. Mas, né? O Flamengo, do jeito que tá jogando também, se passar pelo Madureira, ainda tem isso, tá? Tem isso. 3-0 já tá garantido, já tô vendo um monte de gente falar assim, a final é Fla-Flu. Olha lá, hein? Olha lá que eu já vi algumas situações no futebol, quando as pessoas, né, desmereciam outros times. Então, olha só. Mas se o Flamengo passar, final Flamengo e Fluminense. Vasco eliminado, né? Totalmente esperado, mas não pelo que aconteceu no jogo. Pedrinho, sua Falciane, você prometeu que no clássico contra o Fluminense o Vascão já teria um treinador. E até agora nada, hein?
Assim fica difícil de defender, Pedrinho. Torce muito pro Vasco ganhar daqui a pouco do Fluminense. Porque se o Vasco for eliminado, a crise vai vir forte, meu parceiro. A torcida vai cobrar forte cada um de vocês. Aguarde e verá. Vem pro Show da Grama, rapaziada. Se inscreve no canal. Será que o chefe aí tava prevendo antes do jogo aí o que ia acontecer? Aconteceu o que ele falou aí antes do jogo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que o Rica Peroni falou a respeito desse jogo aí também, beleza? Vamos dar uma olhadinha. Fluminense, finalista do Campeonato Carioca, deve enfrentar o Flamengo, que deve confirmar sua vaga amanhã contra o Madureira, naturalmente, né? Dá pra dizer que é Fluminense e Flamengo, não. O Madureira não vai virar pra 4-3 em cima do Flamengo, esse jogo de segunda-feira. Fluminense que hoje tem uma sensação esquisita, né, depois do jogo, que é assim, fala, pô, cara, olha só, nem se esperava nada do Vasco. Eu apostaria até que o Fluminense ganharia o jogo com facilidade, como eu disse aqui durante a semana, pelo momento do Vasco, por ter perdido as suas individualidades, que era o que o Vasco tinha para tentar acreditar. Perdeu o treinador, tudo errado pro Vasco, perde no meio de semana pro Santos, puta caos. O Fluminense ali jogando dele, ganhando dele direitinho e tal, entre os exageros da torcida e também os mesmos exageros da torcida que falou que esse time era ruim no meio do ano passado. Existe um fato no meio ali, que é o Fluminense é um bom time, bem montadinho, tá funcionando e tal. Não tem motivo para acreditar. Ah, mas o Fluminense dá azar contra o Vasco. Ok, esse realmente é um motivo que o futebol tem que aprender a respeitar um pouco mais, porque é verdade, você tem essas coisas na rivalidade. Só que hoje a impressão que ficou é assim, meio que o Fluminense deu uma sentada no resultado, ou então meio deu uma subida no salto, do tipo, ó, tá 1-0 pra mim. Pô, com 2 minutos tinha um pênalti pra mim, que aliás, o René, pelo amor de Deus, não pode bater o pênalti daquele jeito, René. Jogo decisivo, irmão. E o Vasco, sem nada a perder, começou a... Porra, cara, quase que o Vasco se classifica. E aí seria meio, né, não dá pra chamar de zebra, porque é um clássico, evidentemente, mas dá pra chamar de surpresa, porque o Vasco não reunia condições nesse jogo pra ser apontado como favorito pra nada, né? E o Vasco complicou o jogo, jogou uma boa partida dentro das possibilidades dele, e o Fluminense contou um pouco com a sorte, né? Mérito do Fábio, é claro, mas a sorte do Vasco não ter convertido o pênalti e logo depois ter conseguido um pênalti para ele, que também não era ali um lance de pênalti, é uma bola de cabeça que bateu na mão, foi pênalti, mas não foi uma jogada construída para, né? Então, porra, o Fluminense deu um mole danado hoje, mas conseguiu se classificar ao longo do campeonato e pelos 2 jogos, é merecida a classificação do Fluminense. Hoje eu acho que o vascaíno sai com aquela sensação de perdeu, tô triste, mas não tô revoltado. E o torcedor do Fluminense, eu acho que sai falando, pô, tô classificado, maravilha e tal, mas também não precisava ter sofrido tanto assim, porque talvez, se o René faz o gol, ou se o Fluminense tivesse entrado para matar o jogo e não para cozinhar o jogo, ele podia ter resolvido o jogo muito antes, porque o time do Fluminense hoje, né, com as saídas dos jogadores principais do Vasco, se tornou muito melhor que o do Vasco. Então, classificado o Flusão e o Flamengo que reze, porque Fluminense e Flamengo a gente sabe, né, que tem um negocinho ali, né.